Paz e bem, salve Maria Imaculada! É uma grande alegria ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você que nos acompanha aqui pela primeira vez, estava navegando aí no YouTube e clicou neste vídeo. Que bom que você está por aqui. Já te convido para se inscrever aqui no canal. Sempre, todos os dias, o Evangelho comentado a partir das 6 horas da manhã. Também o Salmo do Dia e as leituras, as nossas parábolas de fé todo dia 1º do mês e também muitas músicas católicas. Sim, tudo isso e muito mais aqui no canal Parábolas de Fé. Se inscreva e ative o sininho. Vamos acompanhar então o Evangelho de hoje, deste dia 10 de janeiro, domingo, hoje solenidade do batismo do Senhor. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos então refletir, meditar este santo evangelho de hoje, deste domingo, dia 10 de janeiro. E estamos iniciando hoje, então, a primeira semana do tempo comum. Com esta solenidade abrimos a primeira semana do tempo comum. E o batismo, falando um pouquinho do batismo de Jesus, daqui a pouquinho nós vamos esclarecer por que Jesus quis ser batizado por João. Ele tinha que ser batizado, mas por quê? Então daqui a pouquinho vamos saber mais sobre isso. Vamos antes falar um pouco do batismo de João, que era um batismo de conversão, um batismo de penitência, de mudança de vida. Não era um batismo sacramental, não era um batismo com o Espírito Santo, como foi instituído por Jesus. E no tempo de Jesus, também nos últimos séculos antes, era grande a espera da vinda de um Salvador, de um Messias. E durante longos séculos ali, o povo ele tinha sido trabalhado pela graça de Deus e então estava chegando o tempo do Messias. João diz claramente, ele diz que não era o Salvador, não era o Messias que esperavam, era apenas o enviado para preparar o caminho, para apontar para o Messias, para anunciar que todos deveriam mudar de vida, deveriam se converter. Ele anuncia a chegada de outro que não seria apenas um pregador, mas teria o poder divino de mergulhar, de batizar todos no Espírito e teria o poder divino de purificar a todos no fogo purificador, os livrando do pecado e lhes dando vida nova. Esse sim pode salvar porque é o Filho de Deus, o Messias, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A grande mensagem deste santo evangelho de hoje é que Jesus quer te batizar. Você que ainda não é um batizado, busque o batismo. E você que já é um batizado, viva o seu batismo. Sinta esta presença do Espírito Santo. Você é um templo vivo do Espírito Santo. O batismo sacramental, ele que recebemos no dia do nosso batismo, deve ser sim guardado no nosso coração, pois ele nos deu a mesma missão de Jesus, que espera continuar o anúncio do Evangelho por meio de todos os batizados. É a nossa missão. A missão de você batizado é levar o Evangelho a todos, a palavra de Deus, apontar como São João Batista para o Messias, para Cristo Jesus. Vamos pensar no batismo de Cristo, na nossa missão de cristãos batizados e
E agora também entendendo um pouco por que Jesus foi batizado, por que ele quis ser batizado. Se São João Batista pregava um batismo de conversão, de arrependimento, de mudança de vida, por que Jesus, que não tinha pecados, que era puro, não precisava se converter nem nada, mas ele quis ser batizado por João Batista? Por quê? Olha, São Tomás de Aquino nos oferece as seguintes razões para dar essas respostas aqui. Por que Jesus quis ser batizado? Sabe, Jesus, ao ser batizado, ele purificou a água, deixando a água limpa com o contato de sua carne santíssima e conferindo assim a virtude de santificar os que depois dele, os depois de Jesus, haviam de ser batizados. Por isso, podemos dizer que Jesus foi batizado não para se purificar, mas para nos purificar, para purificar a água do nosso batismo. Além disso, embora Cristo não fosse pecador, ele assumiu a semelhança da carne de pecado, como diz São João Crisóstomo, e quis, com o seu batismo, que todo o velho Adão submergisse nas águas da regeneração. E por fim, Jesus, modelo de todas as virtudes e fiel cumpridor da lei, tanto antiga como nova, ele quis fazer ele mesmo o que nós, por ordem sua, estamos, sim, aconselhados, devemos fazer. Assim, nos serviu de exemplo, ele nos estimulou a receber o verdadeiro batismo, que ele havia de instituir mais tarde. E foi conveniente também que o Senhor recebesse justamente o batismo de João e não o batismo cristão, sacramental, porque Jesus, estando cheio do Espírito Santo desde o primeiro instante de sua concepção, não precisava receber o batismo espiritual do Espírito Santo. Desta forma, aliás, Jesus, ele autorizava o batismo de João, um batismo de conversão. Foi como que aprovando, olha, João estava fazendo certo, esse batismo de mudança de vida, de conversão, de arrependimento dos pecados, como preparação para o verdadeiro batismo, e estava nos estimulando com o seu exemplo a receber o batismo. Quanto ao lugar que Jesus foi batizado, foi muito conveniente, foi muito simbólico também que Jesus se batizasse no Rio Jordão, que os israelitas tiveram que atravessar para entrar na terra prometida. O batismo de Cristo nos introduz na verdadeira terra prometida, que é o reino dos céus. E além disso, foi muitíssimo oportuno que, durante o batismo de Cristo, os céus se abrissem sobre ele. Para isto vem nos dizer, significa que pelo batismo cristão nos são abertas as portas do reino celestial, fechadas ao primeiro homem, Adão, por causa do pecado original. E foi também muito conveniente que o Espírito Santo descesse sobre o Senhor em forma de pomba, para significar que todo aquele que recebe o batismo de Cristo se converte em templo, em sacrário do Espírito Santo, devendo por isso levar uma vida simples, uma vida pura, como a de uma pomba. E finalmente foi conveniente que no batismo de Cristo se ouvisse a voz do Pai manifestando o seu agrado, uma vez que o batismo cristão se realiza pela invocação e o poder da Santíssima Trindade, e no batismo de Cristo se manifestou todo o mistério trinitário, a voz do Pai, a presença do Filho e a descida do Espírito Santo em forma de pomba. E se você gostou aqui deste vídeo, deixe um joinha, um like no YouTube, o seu comentário, os seus pedidos de oração e se inscreva aqui no canal Parábolas de Fé. Que Deus abençoe muito a sua vida por intercessão de Nossa Senhora. Salve Maria Imaculada!